Se sinta em casa. O Guto é mais novo que eu, 2 anos, mas o respeito que eu tenho por ele é como se fosse meu pai mesmo, meu irmão. Um respeito grande, amigo. Obrigado por tudo, nobre. Se sinta em casa. Aquilo que o Senhor mandar, a gente obedece. Fique livre. Quer mais uma adoração? Não. Bora. Desculpa, obrigado, viu, gente? Uma salva de palmas para o Grupo Louvor, pessoal. Obrigado. Deus. Amém. Valeu, Obrigado. Renatão. Aleluia, aleluia. Não senta agora não, por favor. Fica só mais um tempo. Queridos, eu não sei se você compreende isso ou não, mas são 18 anos, não são 18 dias nem 18 meses. E há um sacrifício que foi feito aqui. Não é só do pastor Joselito e da Ana, mas de todo um grupo de pessoas que se interessam mais pelo Senhor e dão da sua vida para que essa obra exista e possa transformar a vida de pessoas. Essa igreja aqui, irmãos, ela é responsável por transformações de vidas que você nem conhece. Mas lá no Canadá, em Moçambique, lá na Espanha, em outros lugares onde tem pessoas que já saíram desse lugar, transformações têm acontecido por causa da sua generosidade, por causa do seu amor. Cada centavo que você dá nessa igreja aqui, irmãos, é aplicado em vidas. Talvez você veja isso tudo aqui, não foi a Coca-Cola que patrocinou, foi você. E você está de parabéns hoje. Essa igreja tem se tornado um referencial. Cada vez que a gente lembra de Brasília, irmãos, a gente vê o poder de Deus. Como pode Deus ter feito tanta coisa em só 18 anos? Se Deus não tivesse envolvido com essa obra, irmãos, tem obras centenárias que não estão como vocês estão, fazendo uma diferença no mundo. Mas vocês estão. E é por causa da sua consagração, é por causa do seu interesse por Deus. Vamos agradecer a Deus. Você pode levantar as suas mãos. Oh, Pai, em nome de Jesus, somos tão gratos, Pai, por tamanha bondade do Senhor. A sua bondade nos enriquece, Pai. A sua bondade excede o nosso entendimento. Senhor, queremos agradecer por esse templo maravilhoso, Pai, que você concedeu à nossa igreja para poder cultuar a Ti. Senhor, esse lugar puxa as pessoas para a excelência de vida. E, Senhor, nós estamos aqui porque queremos Te louvar e adorar mesmo. Queremos sair transformados para transformar vidas. E eu quero Te louvar, Senhor, pela equipe, pela igreja, por cada irmão, cada irmã que contribui e coopera, Senhor, com Tua palavra, para transformar as vidas. Senhor, somos gratos pelos 18 anos. Mas eu sou grato também pelos próximos 18 anos. Tempos de glórias, Pai. Tempos de refrigérios, tempos de bonança. Oh, Senhor, essa igreja recebendo tanto para dar tanto. Eu Te louvo, Senhor, por Sua bondade. Eu Te louvo pela vida do casal, Joselito e Ana. Eu Te louvo por cada pastor que já foi levantado aqui, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, pela graça e a unção operando eficazmente na vida deles. Eu Te louvo, Senhor, por esse encontro divino nessa noite, em nome de Jesus. E queremos reconhecer a Tua presença no nosso meio, Pai. Reconheço a Tua presença sobre a minha vida, reconheço a Tua unção, reconheço a Tua unção sobre a vida dos irmãos. Eu Te louvo, Senhor, por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus bem forte. Amém. Cumprimenta 2 ou 3 irmãos aí. Dá um abraço nele. Diz parabéns para ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Enquanto isso, amém. Queridos, que bom estar aqui nessa noite, e numa noite que a igreja completa 18 anos. No começo dessa igreja eu estava junto com o pastor Joselito e Ana, e ele tem uma coisa em comum com Jesus, ele é carpinteiro também, né? Aleluia. Então você está no lugar certo para ele te ajeitar. Amém. Joselito e Ana, eu quero agradecer a vocês por todo o trabalho. Vocês poderiam ter feito a coisa de alguma maneira, caminhado sozinho, né? Porque quando vocês saíram lá de Campina Grande,
vocês saíram, eram diáconos e você trabalhava particularmente lá no presídio e Ana lá no departamento infantil. Eu me lembro como hoje, quando você chegou lá na igreja na Prata e falou: ei, Guto, eu estou indo para Brasília. Isso é mesmo, cara. Joselito era a pessoa que fazia os púlpitos da gente. E eu digo: e agora? Quem é que vai fornecer, né? Eram uns púlpitos de madeira que a gente copiava do Rema nos Estados Unidos e era ele o responsável, né? Toda igreja da gente tinha um bicho daquele, parecido, né? E Joselito era quem fazia, né? E ele disse: cara, vai lá, vai ser uma bênção, eu creio que você vai ser agraciado por Deus, porque onde a gente chega com essa palavra, a coisa há de funcionar, irmão. Amém? Se você se mantém nessa palavra, Deus vai abençoar a sua vida e vai trazer uma bênção em manifestação. Então, quando eles vieram, logo eles começaram. É diferente mesmo, a gente procura algum lugar no encontro e termina a gente querendo fazer alguma coisa para o Senhor por causa do nível da palavra que a gente tem. Foi assim que ele começou, disse: começa, né? O pastor Bud disse: começa alguma coisa, seja membro de uma igreja, mas não cause problema para eles na saída. E foi assim que ele seguiu o caminho e ele abriu a primeira igreja. E, queridos, quando eu cheguei aqui era tão pequeno quanto a gente tinha quando começou lá em Campina Grande. Eu me lembro quando o pastor começou em Campina Grande, era tão pequenininho, poucas pessoas, e às vezes eu ia para o culto no domingo à noite e só tinha eu, minha mãe, Maria, que era a líder da escola Crianças do Brasil, e o pastor Bud pregando. Ele pregava como se tivesse uma multidão de 1000 pessoas, irmão. Força daquele homem, né? Ministrava com força. E eu vi aquela cena aqui, irmãos, e eu ficava pensando, eu disse: rapaz, se Joselito fizer a mesma coisa, ele só não precisa inventar. Se fizer a mesma coisa, funciona. Eu já vi esse negócio funcionar. Né? E as histórias da fé se repetem, agora os personagens mudam, né? Foi assim em Campina Grande, está sendo aqui em Brasília. E olhando para o tempo, irmãos, a igreja de Campina Grande, depois que eu passei para o pastor João Roberto, ele começou a fazer os trabalhos na novo templo, e ele tem 20 anos à frente daquela igreja. Joselito tem 18, 2 anos a menos do que João, mas não com menos marcas do que João. Olha o que Deus tem feito nesse lugar, irmão. Quantas pessoas já saíram, né? Então a gente vê a mesma pegada da fé, a mesma disposição. Não faz diferença a gente estar em Campina Grande ou estar aqui em Brasília. Quando eu chego aqui, eu chego na minha casa. Você não sente uma sensação ruim quando você perde um culto aqui na igreja? Parece que você perdeu alguma coisa grande demais, não é? Rapaz, eu não fui para a igreja hoje não. E não adianta, porque não é a mesma coisa assistir na televisão. Não adianta. A gente bota lá, mas não é para quem crente fervoroso, não. É para aquele que está com alguma necessidade ou para pessoas de fora. Mas para crente daqui tem que vir para esse lugar. Porque tem uma coisa que só é distribuída com a presença. Né? Você pode dizer: mas eu estou em casa, ligo minha televisão, faço uma pipoca e assisto o culto na minha casa. Olha, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você precisa se ligar a isso. Paulo, uma certa vez, disse que orava para que Deus desse oportunidade para ele ir reparar as deficiências da fé. Olha, irmãos, a presença faz com que alguns reparos cheguem na sua vida. O irmão Hegel, ele chegava a dizer uma coisa interessante. Ele dizia que alguns crentes, depois que inventaram esses meios mais modernos, né? Antigamente era fita de vídeo, não tinha nem internet, mas no tempo dele tinha fitas cassete, vídeo. Eles assistiam muito pela VHS, né? Como é que chama aquele troço lá? Videocassete. Até esqueci daquele negócio, né? Mas então ele diz que tem muito crente que vive querendo se alimentar daquilo, mas seria tão louco eles fazerem uma coisa da mesma forma que seria se manter somente de videocassete, era a mesma coisa de se manter somente com vitaminas. Um crente que diz assim: rapaz, eu não vou mais me alimentar não, só vou tomar vitaminas, ele sobrevive? Não. Então, essas coisas que a gente tem como complemento, é um complemento vitamínico, mas não substitui alimento na casa. Amém? É preciso mesmo se deslocar para vir para casa, para receber um prato feitinho na hora. Amém? E como uma certa vez a irmã Linete disse que perguntaram ao irmão Rega quanto tempo ele gastava para fazer uma pregação, ou fazer uma pauta, uma ministração.
Quanto tempo de estudo ele gastava? Ele disse 30 minutos. Eu gasto para escrever uma ministração, mas eu passo uma semana preparando o ministro. Então você imagina como ele se preparava, né, espiritualmente para poder ministrar. A nossa função aqui, irmãos, é ministrar para você. É trazer uma ministração. E você precisa estar com o coração aberto. Amém? Muito obrigado, Joselito e Ana. Muito obrigado por todo o esforço, todo o carinho, toda a atenção. Não sei se vocês sabem, mas eles também são conselheiros meus. Eu tenho um grupo de supervisores no Brasil e eu convidei eles para ser supervisor. Então, uma vez no ano, a gente separa 3 dias para estar junto. De manhã, começa às 9 horas, mas não sei que horas termina. Eles sabem disso. A gente almoça no mesmo lugar e vai terminar lá para a tarde da noite, quando os assuntos todos terminam. Por que você precisa de tanta reunião? Porque é tanta gente boa que a gente precisa cuidar, e eu preciso de olhos de fora para me ajudar a coordenar os trabalhos. Sabe, queridos, num grande ministério, numa grande igreja, a gente precisa de pastores como vocês têm aqui, auxiliares, para nos ajudar a ver. Uma certa vez eu estava vendo sobre direção defensiva, e o instrutor estava dizendo que num carro existem 16 pontos cegos. Você imagina? Uma coluna é um ponto cego, um retrovisor se torna um ponto cego, aqueles encostos de cabeça se tornam um ponto cego, um ponto que você, quando olha, não consegue ver direito e pode causar um acidente. Sabe o que é isso? Imagina, se num carro tem 16 e num ministério. Pode ter muitos pontos cegos que eu vou caminhar e vou causar acidentes se eu não tiver a ajuda de pessoas idôneas para me ajudar a pastorear, a apacentar o povo de Deus como Ele quer. Amém. Queridos, não é como nós queremos, é como Deus quer. Amém? Então eu vou ministrar mais ou menos 40 minutos. Eu vou trazer o prato de entrada e Maneco vai trazer o prato principal. Diga, é hoje. Amém. Glória a Deus. Esse Maneco é outro nível. Mas, queridos, você, por favor, abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Deus é bom. Eu estive na África agora. Só uma reportagem rápida de 5 minutos. Tive um momento na África agora, nosso rema lá, ele foi impedido de funcionar, de começar, e eu tive que ir para lá para a gente resolver. Estava fechado, o governo mandou fechar, e eu tive que levar uns documentos para a gente poder tentar abrir o prédio do rema, e a gente conseguiu abrir, graças a Deus. E existe um irmão que fica denunciando a gente de graça. Eu não sei, irmãos, às vezes eu fico com a vontade de praguejar, mas a Bíblia não deixa, então eu fico... eu faço o que a Bíblia diz, né? Crente não é assim, né? Tem vontade de praguejar, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente abençoa. Pai, abre os olhos do entendimento do irmão. Ele é uma bênção, glória a Deus. Quando eu resolvi a coisa do rema, em Angola está passando por algumas transformações. O governo, eu acredito, está querendo acertar as coisas. Existem muitos abusos, muitas igrejas que abusam do povo. Então o governo criou uma nova lei. Para abrir uma igreja lá tem que ter 61 mil membros. A gente agora que tem 70, mas está perto. Está bem pertinho. Então a gente teve que ficar junto com uma outra denominação, mas o irmão lá denunciou como se a gente tivesse ilegal. Aí no dia do rema, funcionando o rema, ia aparecendo para lá a Operação Resgate, que é essa operação que está fechando igrejas, e estavam com 25 policiais e bombeiros para lacrar, como eles chamam, lacrar a igreja. Então, iriam ver os nossos vistos e tudo, mas irmãos, a melhor coisa do mundo é você andar certo. Você tem medo de alguma coisa? Nada. Quando você anda certo, você anda confiante em Deus. O que é que eles vão fazer com você? Se eles te colocarem na prisão, você está certo. Deus te protege. Mesmo dentro da prisão, você pode estar protegido por Deus. Agora, anda errado. Tua fé não funciona. Então, eles vieram
e foi interceptado para eles não criarem um tumulto com 25 pessoas. O pastor, nós estamos trabalhando junto com ele, interceptou eles antes de chegar na igreja, porque ele ficou sabendo, então conversou com eles. Ele disse: não, mas eu quero conversar com esse brasileiro. Eu mudei minha passagem, já tinha mudado uma vez, mudei de novo só para conversar com esse. E cada mudança dessa, irmãos, é um dinheirinho que a gente paga. E um sacrifício para a gente mudar o visto também, porque é um período de tempo que a gente dá, então tive que mudar. Suela inventou de ir para Moçambique, lá para a beira. Eu digo: o que eu menos preciso agora é de outro problema. Foi lá para a beira, o pastor Jorge sabia disso, Iranice. Eles são os pastores lá da nossa igreja em Moçambique, vocês sabem disso. E ela, quando chegou em Beira, ela disse: Guto, aqui a coisa assim, já está mais assistida. Tem um governo que está fazendo alguma coisa, algumas ONGs estão aqui, mas tem um povoado. Eu digo: Suelen, olha, 4 mulheres e um moçambicano dentro de um carro, naquele lugar que a gente nem sabe o que é que tem, irmãos. Jorge sabe, não é? É perigoso, não é? Eu disse: Suelen, olha, eu vou dormir para nem ficar preocupado. Não é melhor dormir do que ficar acordado ansioso? Então eu disse: eu vou dormir. Aí ela foi, meu irmão, atolaram o carro. Não tem estradas, passou aquele tsunami não, aquele ciclone lá, e ela foi naquela estrada, atolaram o carro, e ela passou a noite naquele relento. Eu só vi depois que eu me acordei, os vídeos que ela mandando. Mas, rapaz, isso aqui é um negócio. Suelen, pelo amor de Deus, eu não quero mais problema. Mas sabe, irmãos, há uma segurança quando a gente faz a obra de Deus. Quando Deus disser para você ir, se você não for, você fica em perigo. Agora, quando você vai, quando Deus manda, você está guardado. Deus é fiel, amém? Ela foi para lá e a gente descobre tanta coisa, aprende tanta coisa, até para fazer uma ajuda humanitária, irmãos. Você precisa de segurança e você precisa ter sabedoria. Você sabia disso? Depois eu fiquei pensando, por que Jesus tinha 12 homens e alguns deles pescadores? Você já parou para pensar? É porque tem lugar que Jesus ia que o povo ia querer apertar ele. Ora, se os camaradas, os discípulos dele, impediam que até as crianças chegassem até Jesus, Jesus: não, deixa elas chegarem a mim. Mas algumas pessoas eles tinham que barrar. Teve certa vez que Jesus disse: olha, prepara um barquinho, no pensamento de que se a multidão apertasse, ele ia para dentro do barco. Então a sabedoria também é um elemento importante, um ingrediente importante para se fazer uma ação humanitária. Ela viu que depois que estava distribuindo os alimentos lá, a fome é tão grande, irmãos. Ela disse: Guto, eu nunca vi coisa semelhante. Eu sei que no Brasil tem, mas de alguma forma tem um amparo aqui, outro ali, existe um povo com compaixão, abençoando aqui e ali, mas naquele fim de mundo não tem nada. Não tem nada, eles não têm plantação, não têm onde trabalhar, eles ficam no relento lá. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. E quando a gente estava entregando o mantimento, faltou. Aí começou a confusão. Você sabe o que é gente faminta? Gente com fome, querendo pegar comida. E sabe qual era a comida que ela estava dando, irmãos, lá? Era um saco de farinha de milho e sal. Isso é a comida deles. Talvez a gente diz: mas só isso, para eles é muito, irmãos. Para nós, a gente está numa fartura tão grande que é como que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que tem coisas que você tem na sua vida que é como você pisa o favo de mel. Para a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a faminta, todo amargo é doce. E sabe, queridos, a fome tão grande, aquele povo quis fazer confusão por causa de uma comida. Aí chegou, graças a Deus, chegou uns policiais lá, interviram na situação e mandaram elas ir para outro lugar, não fosse direto para a pousada onde elas estavam, que era para poder, eles não acompanharam, não descobriram onde elas estavam, para ir lá pedir comida, né? A fome era tremenda. As pessoas dizem assim: mas por quê? Será que aqui no Brasil não tem? Irmão, será que Deus não está olhando para o mundo de uma forma geral? Ele quer ajudar no Brasil, mas quer ajudar na África, Ele quer ajudar em todo canto. E Ele vai contar com quem? Com a igreja, irmãos. Com a igreja. Sabe, queridos, que bênção que ela foi, porque isso transforma a gente. Mais do que uma ação para eles, é uma ação dentro de nós. Queridos, Suelen dizia para mim: Guto, eu preciso de dinheiro. Eu digo: homem, pelo amor de Deus,
Eu vou fazer o quê? Não fale isso comigo, não. Ela disse, Guto, eu preciso de dinheiro para fazer uma casa de um pastor aqui, que ele não tem teto, não tem nada. O que é que a gente vai fazer? Eu disse, misericórdia, Sueli, vamos vender a nossa. Mas sabe, queridos, essa coisa que você pega, que você quer dar da sua vida para aliviar o sofrimento de pessoas. Talvez você esteja aqui, irmãos, e está pensando, a minha vida está uma tristeza só, uma angústia só. Vai curar as feridas de outros. Vai ajudar outras pessoas. Faz uma viagem missionária. Vai olhar pessoas que sofrem mais do que você. Aí você vai ver o que você tem e não dá valor. Você está comigo ou já foi para casa? É desse jeito, irmãos. Enquanto ela estava lá, depois ela voltou e eu só estava acompanhando. Eu instalei um aplicativo no carro dela, que até as freadas eu sabia quando ela... É sério. Até quando ela pegava o celular, eu sabia onde é que ela estava, né? Porque eu cuido da minha mulher, cuido da sua. Mas, queridos, enquanto ela estava lá, eu estava resolvendo as coisas. Fiquei mais um dia lá em Angola e recebi a visita do diretor, né, da Operação Resgate lá. Ele disse, olha, eu quero falar com o líder, né, e eu estava lá, então eu me preparei para recebê-lo. Nós estávamos com uma parte da diretoria e o senhor disse para nós, né, o diretor disse, olha, as acusações que eu tenho aqui contra vocês brasileiros são gravíssimas. Eu estou aqui para lhe escutar. Eu disse, o senhor tem tempo? Aí ele disse, eu vim aqui para lhe escutar. Eu digo, então eu vou fazer uma linha de tempo, desde quando a gente colocou os pés aqui em Angola. 12 anos, irmãos, nós estamos dentro daquela nação. 12 anos da minha vida. Todo ano eu fui lá. Teve ano que eu fui por 3 vezes. Passei 30 dias. Se você pergunta, você estava querendo ficar lá? Não, mas a responsabilidade pede a gente. Eu passo pouco tempo na minha casa, graças a Deus, porque as minhas filhas casaram, agora 2 delas, e eu estou em recuperação ainda. Então você tem que ter paciência. Casaram agora e eu estou um pouco mais livre para sair e tocar em alguns lugares que eu sei que o tempo, a graça, a unção, faz a gente ficar especialista, né? Você sabe aquelas pessoas que desarmam bombas? E se você não for pegar no fio correto, estoura em você. Pronto, eu sou como MacGyver. Eu estou querendo pegar no fio certo para não estourar a bomba, né? Aí, quando eu estava falando, que eu narrei a história para o homem falou para mim e disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ninguém vai fechar essa igreja aqui, não. Pegou o cartão, aí disse assim, se alguém vier aqui, mande ligar para mim. Que bênção, irmão. Que bênção. Isso não é por causa de mim, é por causa dele. É a graça que opera, a unção que opera. Resposta na hora certa, não tinha resposta para tudo, mas Deus pega junto. Amém? Aí eu estava com um material didático do Rema e eu disse assim, rapaz, olha, aqui esse é nosso material, eu queria dar para o senhor. Quando eu dei para ele, ele levantou a mão e disse, olha, que coisa, que presente maravilhoso que você me deu. Eu disse, então aproveita e venha para assistir uma aula do Rema. Aí ele disse, rapaz, eu vou ver, eu vou vir aqui sem você saber, vou estar aqui por aí. Eu esperei ele, mas ele vai chegar. Amém? Querido, que bênção, agora a gente está com a igreja, com a escola funcionando bem. E vamos machucar o diabo, amém? Vamos machucar o diabo, aleluia, vamos lá. Então era uma pequena reportagem da nossa missão lá, todo dia era um milagre. Todo dia o Senhor nos dirigindo, todos os dias Deus fazia alguma coisa poderosa, amém? Glória a Deus, é uma vida emocionante ser crente, né? Amém. Então vamos lá, no primeiro capítulo de Timóteo, versículo 18, diz assim, este é o dever, diga dever, que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Eu lembro que eu já falei uma vez isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque quem está pregando sou eu mesmo. Então eu vou falar de novo. Queridos, uma certa vez eu andava com o pastor Bud bem de perto, e
Algumas vezes eu fui objeto de profecia, né? Na verdade, a profecia foi dada para mim. O pastor Bud ministrava para mim. E uma certa vez, viajando com ele, ele disse para mim: Guto, me diga uma coisa, o que é que você faz com as profecias que eu dei para você? Eu disse: recebo? Aí ele disse: eu não estou falando sobre isso, rapaz. Eu digo: o que é, pastor? O que você faz com as profecias que eu dou para você? Eu fiquei sem saber o que dizer. Eu ia dizer de novo: eu recebo. Eu não estou falando isso, rapaz. Eu disse: mas pastor, o que é para fazer? Ele disse: você não medita nelas. Você não pensa sobre elas. Você não anota elas. Eu disse: pastor, eu nem sabia assim que tinha que fazer essas coisas todas. Ele disse: você já perdeu tudo. De fato, irmãos, eu vou te dizer, eu ficava muito eufórico quando eu tinha pessoas que eu considerava pessoas maduras e pessoas que eu admirava, que chegavam perto de mim e faziam um reconhecimento público, porque quando a gente está numa certa fase de meninice, não entenda errado não, mas quando a gente está numa certa fase assim, a gente quer, de uma certa forma, um conforto humano, não é? Num sentido de que alguém nos reconheça e traga uma profecia para nós, traga uma palavra para nós, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, né? Fale para a gente. Então, eu tinha esse desejo também. E às vezes as pessoas que eu recebia a ministração eram pessoas que eu admirava tanto, que eu ficava tão emocionado que eu terminava caindo, correndo, pulando, dançando e perdendo o que eles estavam trazendo para mim. Sabe, queridos, é possível mesmo ficar tão emotivo no meio de uma ministração que a gente perde o que se foi dito. Amém. Lembra que o apóstolo Paulo teve uma aparição de um anjo quando ele estava num tempo de turbulência na vida dele, ele estava num naufrágio praticamente, e o anjo trouxe uma palavra para ele. Quando Paulo vai narrar aquele acontecimento, Paulo disse: um anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo falou que o anjo chegou, mas ele não fez a coisa tão espetacular por causa do anjo. Ele ficou mais conectado com a palavra que o anjo trouxe para ele do que aquela aparição espetacular e sobrenatural. Queridos, não é que uma aparição espetacular e sobrenatural seja uma coisa ruim. Não é. Eu desejo que cada um veja. Mas se não tiver a aparição de um anjo, você vai morrer por isso? Não precisamos ficar mais eufóricos com a aparição, porque se for somente a aparição e você não receber o que aquela aparição traz para você, eu digo: irmão, você já perdeu. Amém? Então é necessário a gente tomar cuidado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele trouxe um dever para Timóteo. É que, segundo as profecias que ele antecipadamente foi objeto, ele combatesse firmado nela o bom combate. Agora, veja, queridos, se não houver obstáculos para nós, não haveria combate, não é? Mas cada um de nós enfrenta dificuldades, enfrenta pressões, enfrenta desafios. Para fazer a vontade de Deus, nós enfrentamos esses desafios. Para trazer essa igreja até um nível que está e não está no nível que Deus quer ainda. Quero advertir vocês para isso. Deus tem muito mais, uma visão muito maior. Nós enfrentamos desafios, enfrentamos dificuldades. Amém? Agora, a gente precisa entender que Paulo estava orientando um jovem ministro, que muitas vezes ele se tornou tímido em algumas ações. Paulo teve que corrigir ele, dizendo para ele que ele não tinha recebido o espírito de timidez ou de medo. Falou para ele, corrigiu: olha, Timóteo, porque em certos momentos da vida, irmãos, nós ficamos intimidados com certas coisas, com os desafios que a obra oferece, com os desafios que a vida oferece, e nós ficamos intimidados. Mas o que nos faz vencer as dificuldades é nós sabermos a vontade de Deus. E eu não digo, irmãos, hoje se canta muito sobre a questão da visão. A visão é uma coisa, a palavra é outra. Se você tem visão, mas não tem palavra, você pode ter certeza que você não vai chegar lá. Amém? Você precisa da palavra. Diga: eu preciso da palavra. Queridos, eu preciso da palavra tanto quanto eu preciso do ar para respirar. Eu preciso dessa palavra. Se me tira dessa palavra, eu estou morto. Amém?
Nós precisamos da palavra. Diga, eu preciso da palavra. E o dever que Paulo concedeu a Timóteo era esse: combate o bom combate, firmado nas profecias que fostes objeto. Eu te digo, irmãos, eu não sei se todo mundo aqui já foi objeto de profecia. Eu não sei se todo mundo aqui já teve alguém falando para ele. Mas, quando a gente entende a Bíblia, a gente entende que a Bíblia é um livro de Deus falando conosco. Qual é a maior profecia dada a teu respeito? É a Bíblia. Se você considerar a Bíblia mais do que tudo, você tem uma profecia e não vai depender de profecia de ninguém. Isso não quer dizer que eu estou desprezando a inspiração para profetizar. Mas eu estou colocando o valor no lugar certo, irmão. Eu estou colocando as prioridades. Eu estou colocando algo para você atentar. Se você considera a palavra, irmão, se você sempre se volta para a palavra e combate firmado na palavra, aquilo que você tem que combater pela fé, você ganha um combate. Amém? Você ganha a situação. Não existe coisa nenhuma que possa parar você. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque no tempo que eu recebi a palavra, em 92, com o pastor Bud fazendo um rema, eu estava fazendo o Verbo da Vida num tempo. Eu já tinha mais ou menos 2 anos que eu estava junto com ele. Ele chegou em 89, eu conheci. Depois ele mudou em 91. E a gente já tinha mais um pouco de conhecimento. Irmãos, eu era tão radical em algumas coisas, eu não arredava o pé. Porque eu tinha visto na palavra que era assim e acabou-se. Eu aceitava a palavra assim. Mas hoje eu estou vendo que qualquer coisa tira um crente do estágio de fé. Qualquer coisa. Eu estava falando com o Maneco hoje, com o Joselito e Ana, a gente vinha. Eu não sou contra psicólogo. Eu não sou contra. Eu não sou contra terapia, para quem precisa de terapia. Veja só. Agora, eu sou contra você depender dessas coisas quando você tem Deus 24 horas dentro de você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Um momento de louvor e adoração. Deus se torna tão real para você que você não precisa de conselho de ninguém. Mas a gente quer buscar paliativos muitas vezes. A gente quer buscar ajuda. E queridos, deixa eu te dizer, eu não estou condenando você. Mas eu estou te mostrando que se você atentar para essa palavra vai ser tão real na sua vida, que você não vai precisar de mais nada. Mais nada. Por quê? Porque é assim, você cultiva isso. Agora, você pode plantar um jardim, irmãos, e o jardim ficar belo durante um tempo, dá graça aos olhos de quem vê, é bonito, gostoso, o cheiro exala das flores, mas para de cuidar dele. Para de dar manutenção naquele jardim. Passa um mês sem cultivar aquele jardim, sem aguar aquele jardim, o que você vai ter ali? Caos instalado. Sabe com o que é que eu estou vendo na vida de muitos cristãos? Um caos. Porque deixam de cultivar as verdades que ouviram. Aí o que é que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 13? Não abre não, depois você abre. Uma frase só. Uma frase só de Lucas capítulo 8, versículo 13. Creem apenas por algum tempo. Que coisa interessante é Jesus falando sobre as sementes que foram plantadas. E nessa frase ele diz, creem apenas por algum tempo. Para alguns, algum tempo pode ser 1 ano, 5 anos, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 18 anos. Aquela palavra tempo é kairos, é um tempo. É um tempo, creram apenas por um tempo. Veja, eles creram e receberam os benefícios da crença. Mas o que faz uma pessoa esmorecer? No contexto, Jesus vem falando sobre provações que puxa a disposição da crença. Agora veja, querido,
Eu, como um pastor, eu já vi muita gente eufórica, recebendo Jesus, passava 3 meses, 4 meses, 5 meses, rapaz, dançava, pulava. De repente esse irmão foi embora. Perdeu, deixou de cultivar. O fato da gente dançar todo dia na igreja não faz a gente um crente seguro na palavra. Eu preciso cultivar a palavra para dentro, irmão. Eu preciso cultivar. Há um dever que seu pastor não pode fazer por você. Há um dever. Porque se Paulo pudesse, ele não teria dito a Timóteo: esse é o dever que eu te encarrego. Deixa eu te dizer, é um dever que eu te encarrego. Pastores, é um dever que eu te encarrego. Né? Líderes, é um dever que eu te encarrego. Cristão, é um dever que eu te encarrego. Você precisa cultivar o seu coração. Você precisa estar pensando na palavra o tempo todo. Você precisa mesmo meditar. Oh, aleluia. Amém. Essa meditação traz fortaleza para o seu coração. Traz segurança para aquilo que a Bíblia diz para nós. E sabe, queridos, transformações podem acontecer. Eu vou te dizer, tem coisas que aconteceram na minha vida, irmãos, que um crente fraco teria desistido do cristianismo. Mas por que eu não desisti? Porque existe uma fortaleza maior. Em Angola, recentemente, é porque eu não trouxe a foto do camarada, eu mostrei a Joselito. Eu estava saindo do lugar de imigração que eu fui pegar meu passaporte, e eu fui com um irmão, 2 irmãos, para pegar esse passaporte. Um tinha quase 2 metros de altura e forte mesmo. E o outro era um pouco menor, mais baixo do que eu, mais alto do que eu um pouquinho, mas também fortinho. Mas perante esse grandalhão, ele era fraco. Quando de repente a gente está saindo e um carro bate no carro da gente. Aí eu senti aquela pancada, eu desci do carro. Aí aquele grandão disse assim, o cara estava nervoso, o cara que bateu, já saiu para brigar. Mas quando o grandão saiu, ele olhou e disse: doutor, pode deixar que eu arrumo seu carro aí. Aí ele disse para mim: entra no carro, bispo. Eu digo: não, deixa eu olhar. Ele: entra no carro, bispo. Aí eu digo: tá bom, eu vou entrar no carro. Eu vou entrar no carro, porque ele queria fazer alguma coisa com o cara, né? Eu digo: irmão, aquele homem de quase 2 metros de altura, forte, porque ele é forte, musculoso, ele sabe a identidade de quem ele é. Ele tem certeza na força que tem. Quando o camarada olhou para ele disse: rapaz, eu tenho que me acalmar. Não é? Um homem daquele tamanho. Ele disse: doutor, pode deixar que eu conserte seu carro se tiver necessidade. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com isso é que quando você cultiva no seu coração as promessas da palavra, o diabo te olha da mesma forma. Ele vai te ver um gigante, ele vai te ver um homem forte, um homem seguro. Agora você precisa estar seguro dessas verdades. Alô? Amém? Por isso que eu me torno radical, irmão. Eu me torno radical. Tem certas coisas que metem medo em crente. Quer que eu te diga uma? Câncer. Tem crente que morre de medo de câncer. Quando está passando uma notícia, até desliga a televisão, que é para não... Queridos, eu sei que existem essas coisas no mundo. Mas existe um nome, aleluia, que é sobre todo nome. Existe um Deus que já fez na cruz do Calvário por nós. E se a gente cultiva essa fortaleza, meu irmão, a gente não olha de igual para igual. A gente olha de cima para baixo. É como aquele gigante forte. O que é um câncer, irmão, diante da unção? O que é um câncer diante do que Deus fez por nós? O que é uma doença diante de toda a bondade de Deus que você já assistiu? Aleluia! Amém! Se prepare não para o fracasso, se prepare para a vitória, meu irmão. Amém? Se prepare para andar como os vencedores. Sabe, queridos, Deus é tão bom.
Deus é tão bom que quando você faz a vontade dEle, Ele faz concorrer para você as bênçãos. E quem está perto de você é abençoado e nem sabe por quê. Aleluia! Eu vou encerrar com isso para Maneco pegar. Estou no ponto. Irmãos, olha, eu cheguei em Angola e eu me despedi do pessoal lá em Angola. Eu disse, meus irmãos, eu vou para o Brasil, quarta-feira, e quero me despedir de vocês. Muito obrigado para os alunos. Aí uma senhora chegou para mim e disse assim, Pastor Guto, o senhor vai em que voo? Eu disse, eu vou na TAG. Aí ele disse, na TAG em que classe? Econômica. Classe executiva é caro demais. É bom, mas é caro. Eu prefiro gastar com outras coisas. Mas não vem a casa não. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque eu vou nesse voo também. Eu digo, tá bom, beleza. Aí fui. Eu disse, mas fiquei com aquela impressão. Eu me encontrei com Suelen quando ela foi voltou de Moçambique, eu me encontrei dentro do aeroporto lá de Angola. E aquela impressão veio, rapaz, eu acho que essa irmã, ela vai mudar a minha classe. Não tinha falado nada comigo. Eu disse a Suelen, eu encontrei uma irmã, chegou para mim e perguntou qual voo. Eu disse, eu acho que ela vai mudar a minha classe. Rapaz, eu queria ir dormindo, ó. Você dorme, irmão, né, no avião. Lá atrás é difícil. Você chega quebrado, feito arroz, terceira. É uma viagem longa. Eu me lembro, falei com Suela, ela disse, tu acha? Eu digo, não. Mas Deus pode. Quando a gente ia passando, aí o camarada disse, seu Luiz Augusto, eu disse, pois não. Ele disse, Luiz Silveira. Eu disse, pois não. Ele disse, pronto, tá, deixa eu trocar aqui. Aí trocou, me deu business. Classe executiva. Aí eu olhei para a Suela e disse, ó. Como a Suelen vinha de Moçambique, ficou no aeroporto. Eu digo, não, tu fica com ela, eu vou lá para trás. Ela disse, não, vá. Você estava querendo. Eu disse, não, eu quero todo o tempo, mas eu quero conceder para você. Ela, não, vá. Eu digo, não, é você. Aí pronto, essa briga, vá você. Aí terminou, eu botei a mala dela. Quando eu ia saindo, irmão, tinha um camarada que não era brincadeira, não. O bichinho era tipo Rafa, gordinho. Ele tomava metade da minha cadeira também, né? Aí eu fiquei em pé para ver se encontrava uma cadeira livre lá. Aí quem passa? A irmã. Aí disse, apóstolo Guto, o senhor viu que trocou? Eu digo, irmão, eu vi, que bênção, muito obrigado. Foi a senhora, ela foi. Foi Deus, não foi eu não, foi Deus. Aí eu disse, que bênção, obrigado. Ela disse, o senhor já encontrou o seu lugar? Eu disse, não, o que acontece é que eu entreguei a minha esposa, eu deixei ela ir lá porque ela veio de Moçambique. Ela disse, o senhor está onde? Aí eu disse, quando ela viu o irmãozinho que estava lá, aí ela falou, disse, não, espera aí um momentinho. Aí foi lá, aí ela disse, vem para cá, traz tua mala para cá. Eu disse, eu comprei a classe econômica, eu não vou passar essa vergonha, nem é justo. Eu comprei econômica. Ela disse, mas tem um senhor que veio para cá com o da classe econômica. Ele disse que não sabe nem por quê. Essa irmã tinha mandado pegar, só que eu estava no lugar de Suelen e ela pegou o lugar errado, pegou do senhor lá. Aí o senhor foi lá para a cadeira da executiva que era minha. Aí quando ela passou de novo, ela me viu e disse, o senhor não foi para lá não? Não estava sabendo de nada não. Não. Ela disse, um momentinho. Aí foi lá, aí disse, Senhor, passe para outra cadeira, que o marido dela está vindo para cá. Aí mandou me chamar. Irmãos, eu não sei o que você acha disso, mas quando Deus quer te abençoar, Ele abençoa até quem está junto de você. Não é assim? Ele abençoou aquele senhor que estava comigo junto, apertadinho, com 2 cadeiras, e abençoou aquele senhor que nem sabe por quê, ele estava lá na classe executiva. Abençoou a mim e abençoou a Suelen. Queridos, eu vou te dizer, você é uma bênção. Amém? E você precisa considerar isso. Diga, eu sou uma bênção. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Não se deixe abater por dificuldades, por pressões. Deus é contigo. Há um maior que habita dentro de você. E Ele faz com que essas coisas cheguem para você e se manifeste.
Você só precisa, irmão, cultivar a palavra de Deus no seu coração. Amém? Glória a Deus. Maneco vai ministrar. Vai ter um intervalo, José? 10 minutos. Desculpa. 10 minutos de intervalo, irmãos. querido. Ok. Depois a gente chega aí. Vamos Glória a reagir aí. Deus.